bem-vindos ao Mapa das Estrelas. Hoje temos um caso especial. E eu digo que é um caso especial porquê? Porque temos uma atriz que poderíamos dizer que era uma atriz de extremos. E eu vou explicar porquê. Boa noite, Maria João Luís. Olá. Muito obrigado por estar aqui comigo. E é um prazer. Vamos tentar descobrir qual é o seu mapa astral, quais são os pontos. Eu tenho muitas interrogações, porque isto para explicar a todos que um Capricórnio não é um ser linear. Um Capricórnio é um ser complexo, em que se vai-se descobrindo porque um Capricórnio é alguém que vê para todos os sítios. Muitas vezes um Capricórnio é uma pessoa que está a fazer qualquer coisa e está-se a analisar. O Carneiro já não é assim. Os signos de fogo, por exemplo, Carneiro, Leão, Sagitário, eles atuam, são frontais, são diretos. Não quer dizer que não haja frontalidade aqui, a gente já lá vai. Mas o que acontece é que eu tenho, neste horóscopo, eu fiz o horóscopo, e o que é que acontece? É que temos 3 planetas em Capricórnio. Eles são Sol, Marte e Mercúrio. Mas, por outro lado, eu vejo aqui outras forças, neste horóscopo, que é isso que eu vou tentar descobrir. Portanto, o facto da Maria João ter o Sol, Marte e Mercúrio em Capricórnio, dá-lhe, para já, uma pessoa forte. Já vamos ver se é ou não é forte, mas eu acho que é. Mas, pelo menos, rigorosa, determinada, isto dá realismo. Os Capricórnios gostam de fazer contas à vida e dizer, eu gostava de fazer isto. E depois propõem-se fazer aquilo e lutam por aquilo. Não são seres que andam, agora vou ver para aqui ou vou para ali. Não. Os Capricórnios são seres que gostam de ter autocontrole, que apreciam a perseverança. Fazem contas à vida. Já fiz isto, agora vou fazer aquilo. E, portanto, isto é um lado da sua personalidade. Mas ela não se esgota aqui. O que é interessante neste horóscopo é que há outra Maria João Luís. Vamos lá ver se eu consigo explicar isto de uma maneira simples. Digamos que há aqui um conjunto de planetas em Capricórnio, mas há outro conjunto fortíssimo de planetas que me dá uma espécie de contraponto, outra personalidade. Pode ser que ela já se tenha esvaído, pode ser que ela já se tenha suavizado. Que é uma reunião de planetas de tal maneira fortes que eu vejo aqui rebeldia, aventura, liberdade, evasão, independência e quase uma espécie de lado indomável. Sim, sim. Portanto, há 2 personalidades. Agora, obviamente, as pessoas conscientes, as pessoas adultas, vão julgando com aquilo que querem mostrar e que querem fazer ao longo da vida. Isto não tem que ser sempre assim. Mas, sobretudo, creio que até certa altura da sua vida eu poderia quase que distinguir 2 Maria Joões. Ou seja, uma determinada, rigorosa, muito crítica. Eu até pus aqui crítica e muito crítica, porque é daquelas pessoas que parece que se está a fazer um filme, está a ver-se de lá de lá. E isto não é de agora, é de miúda. Portanto, eu penso que já na adolescência, provavelmente, havia esta autocrítica. Às vezes eu ponho-me a pensar, algumas destas pessoas têm uma relação, e isto é uma pergunta que lhe faço, têm uma relação muito forte com o ridículo. Ou seja, como veem tudo, não lhes passa nada despercebido, têm uma capacidade de crítica tão grande que às vezes não querem cair no ridículo, ou seja, de mostrar aquilo que não se pode mostrar para fora. Percebe? E isto pode ter um contra. Pode fazê-la, às vezes, dar uma imagem de uma pessoa distante, ou uma pessoa que está acima das emoções. Coisa que vai durar pouco, porque depois, entretanto, vem a segunda Maria João e vai mostrar aquele lado rebelde, indomável, energético, que nunca mais acaba. Portanto, há aqui, para já... Sim. É verdade, eu acho que tenho realmente esse lado que é muito presente na minha adolescência. Eu da minha infância, curiosamente, lembro-me muito pouco, tenho muito poucas imagens da infância, mas da adolescência tenho bastantes, e sobretudo a partir dos 10 anos, e realmente esse lado rebelde, indomável e tudo isso era muito presente em mim, e era muito, eu sentia-me absolutamente livre.
Livre. Era esta, Quando a era palavra é esta a exata. expressão que eu usava. Eu curioso. era de uma liberdade enorme. Era tudo possível. Eu pus a palavra liberdade exatamente aqui. Porque Urano é o planeta da liberdade. Portanto, a pessoa tem que testar a sua liberdade. Sim. É como se Isso eu foi quero fazendo. ver até onde é que eu posso ir. Portanto, é o teste. Vamos falar disto um bocadinho mais tarde, porque eu acho que há mesmo é como se eu tenho que saber quais são as minhas balizas. Eu tenho que saber quais são, até onde é que eu posso ir, até onde é que eu posso rasgar as coisas, porque se Capricórnio tem a ver com uma certa tradição, é uma pessoa que desde miúda, se calhar até já era um bocadinho mais crescida, via, observava coisas que se calhar os outros não davam conta. Por outro lado, é esta rebeldia para não ser como as outras também. Sim. Provar que a vida é sua. Há outro fator que dá força a esta segunda personagem, que é Vênus. Vênus é o humor, são as emoções, os sentimentos, e Vênus está em Aquário. Aquário é exatamente a mesma coisa. Aquário é liberdade, espaço, independência. Portanto, isto dá força e deu força, provavelmente mais na adolescência do que noutra altura, a este comportamento. Este não se vai desaparecer, este mais sério, mais severo, às vezes, se calhar, até um pouco mais tradicionalista ou mais... e mais. Muitas vezes os Capricórnios dizem assim, as coisas não foram fáceis. Porque os Capricórnios têm a noção do preço que se teve que pagar para se obter determinado tipo de coisas. Tem essa sensação ou não? Tenho a sensação, sobretudo, de uma coisa que eu acho que fui adquirindo, que não sei se é uma coisa que está ligada a tradições, mas é sobretudo uma coisa que está ligada a valores, não é? A valores de ética comportamento. Ou de moral? De comportamento. Se calhar pode ser morais, não podem ser morais, quer dizer, não tenho especial medo dessa palavra, mas acho que há uma coisa que às vezes as pessoas, e hoje em dia as pessoas têm tendência para esquecer um bocado, não é? E que eu dou muito valor. Que é realmente a princípos, exatamente. Não pela moral, mas pelo... Não, às coisas básicas, são princípios. Da relação entre as pessoas, entre os seres humanos, na relação saudável, não é? Que deve ser tida com algum respeito e educação pelos outros, não é? Se eu vejo isso a ser muito abandalhado, sem dúvida falta-me aqui uma coisa que eu fico bastante perturbada com isso. Não gosto de ver isso. Digamos que esse é o seu lado Capricórnio. Isso pode dar a ideia de que realmente sou uma pessoa que às vezes pode ficar um bocadinho rígida perante determinado tipo de situações. É possível. Porque elas são ultrapassados esses valores que é possível, mas procuro sempre falar sobre isso. Procuro sempre dizer, não deixar que as coisas fiquem numa zona que não é clara. Não é? Isso eu procuro fazer. Porque há aqui outro ponto. O tal Aquário, a tal segunda personagem que eu vejo aqui, o Urano, que é o tal planeta da liberdade, também lhe dá uma enorme liberalidade de aceitar os outros como são. Ou seja, de já perceber porque é que eles são assim. Exato. Portanto, há aqui este balanço. Agora, é muito provável e muito possível que ao longo da vida isto vá tomando conta. Vamos lá, vai escolhendo uma destas vertentes ou vai alternando. Se me perguntarem como é que é o amor, a paixão no signo de Sagitário, eu relembraria que é um signo de fogo. E fogo está sempre aliado a calor, ardência, paixão, ímpeto, frontalidade. Por isso, um sagitariano não pode ser pressionado. Não podemos assustá-lo com, por exemplo, um casamento, uma limitação, uma obrigação, porque a sua pujança, a sua jovialidade, a sua generosidade só alcança a sua verdadeira dimensão quando ele se sente livre para amar. A seta do Sagitário indica justamente isso. Ele gosta de ir até aos limites, ele gosta de explorar os limites das suas próprias potencialidades. Se nós falássemos de outros signos de fogo, tais como Carneiro ou Leão, íamos encontrar alguns fatores muito semelhantes. Paixão, ardência, impulso, a ação, capacidade de envolvimento, mas também de envolver o outro nessa mesma capacidade de paixão.
um outro ponto que é muito interessante, eu até desenhei a verde, a relação com os outros é que muitas vezes lhe vai trazer fé. Ou seja, vou dizer isto de outra maneira. Júpiter, cada planeta tem a ver com uma parte de nós. E o Júpiter tem a ver com a fé. Agora, e há uma relação muito forte deste Júpiter. Júpiter está aqui numa posição excelente. E, portanto, acha que foi através dos outros que teve mais fé em si, ou não? Nomeadamente no casamento. Porque parece que ele tem aqui uma força especial na conjugalidade. Eu acredito... eu sou uma pessoa de poucas crenças, digamos assim, não é? Acredito no dia-a-dia, acredito naquilo que a vida me vai trazendo. Quando encontro pessoas de fé, quando encontro pessoas que acreditam em coisas e que, têm, e que se afirmam e que levam isso até ao fim, eu fico absolutamente fascinada e refém dessas pessoas. Muito bem, boa. Percebe o que eu quero dizer? Porque preciso dessas pessoas para continuar em frente. Elas dão-lhe o retorno. Para continuar em frente. Exatamente. Porque senão isto é tudo sempre uma coisa sem guia, percebe? Sem fé. Sim, é verdade. É isto mesmo, é que... E por isso acredito imenso em si neste momento. Como acreditei imenso no meu marido e acredito imenso no meu marido, porque ele é uma pessoa de fé, determinada também. Ele acredita em determinado tipo de valores. Exatamente. É que a Maria João, eu pus até aqui um jogo de palavras, a independência dá-lhe fé, paixão, ou pelo contrário, a perda de independência tira-lhe fé. Vamos lá, vamos jogar com estas palavras. Isto porquê? É um problema grave. Vamos lá. É que eu tenho a sensação de que é através dos outros, da fé dos outros, dessa convicção dos outros, que acredita mais e que diz, não, há valores. E isto dá-lhe muita força. E agora, eu pus-me a pensar, a certa altura, quando estava aqui a olhar para o horóscopo, será que aquela Maria João mais rebelde queria ver até onde é que ia, quais eram os limites dessa fé, ou seja, para ver qual eram os princípios que a poderiam nortear? É confuso? Não, acho que sim, acho que tem a ver com isso e tem a ver com as balizas que o mundo me iria trazer, não é? Essas balizas eu tinha de testar, tinha de ver, tinha de ver até onde é que podia ir. Exatamente. Sem que me acontecesse nada. E o que é incrível é que não me aconteceu nada. E fui à boleia para a Alemanha, andei aventura. Pela Europa. Isto dá evasão. Com uma mochila às costas, sozinha. Arriscando. E experimentando essa liberdade, essa energia. E percebendo até onde é que eu consigo ir, até onde é que eu vou com isto. Até onde é que isto é seguro ir. Não é? E experimentei que era seguro ir bastante longe. Uau! Bastante longe. Isso já não é Capricórnio. O Capricórnio ficava a ver as viagens, a pensar nas viagens e não se metia ao caminho. Portanto, é o seu lado Urano. Urano é o planeta de Aquário, da liberdade, da universalidade também. Sim. Há aqui um apelo. O que é o homem? O que é a civilização? O que são as pessoas? O que é o mundo? Um Capricórnio normalmente não se interroga nestas áreas. Não precisa, não. E, portanto, acho que há aqui muito mais do que o Capricórnio, que é isso que eu estive a tentar descobrir. Muitas pessoas perguntam porquê é que eu falo tanto dos aspectos, ou seja, das quadraturas, das conjunções, porque é que a astrologia trabalha com estes valores e estes fatores. No fundo, os aspectos astrológicos não são mais do que ângulos. Ou seja, imagine que Vênus, que é o planeta do amor, está em oposição, em conflito com o planeta do tempo. Ora, o amor provavelmente vai durar menos do que poderia durar. Portanto, há uma predisposição para que o amor não dure. Mas, por exemplo, e pelo contrário, se Vênus, que é o planeta do amor, está bem ligado, por exemplo, através de um trígono a Saturno, o amor dura. O amor tem como aliado o tempo e essa pessoa, por princípio, tem tendência para ter relações duradouras no amor. Ou seja, cada aspecto tem uma característica e vai imprimir essa característica ao planeta envolvido, seja o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus ou qualquer outro
planeta do Sistema Solar. A Maria João nasceu exatamente, rigorosamente, na lua cheia. Temos o Sol para um lado e a Lua para o outro. E, eventualmente, a Terra estava aqui no centro. A Lua é o instinto. O Sol é a consciência. O Sol é a razão. A Lua é a emoção. Sentiu durante algumas áreas, alguns momentos de vida em que quase que havia estas duas pessoas. Eu apetecia-me tanto isto, mas eu tenho que fazer aquilo. Apetecia-me tanto estar aqui, mas tenho o dever. Ou não? Isso é o meu dia-a-dia. O Capricórnio é o dever. A Lua é o prazer. Portanto, há aqui uma espécie de divisão, porque justamente temos o Sol e a Lua. Temos os dois luminários, os dois fatores mais importantes deste horóscopo. Mas mais, a sua Lua está super bem colocada. Isto quer dizer que mais tarde ou mais cedo tinha que ser mãe. Porque a Lua é mãe. A Lua é casa, a Lua é família, a Lua é fragilidade, é proteger, é educar, é tudo isso. Portanto, esta Lua diz-me que a maternidade é muito importante nestas pessoas. A necessidade de proteger, de guiar, de ver, de ser espectador até dos filhos. Exato. Perceber o que é que se está ali a passar, como é que eles evoluem. Por outro lado, dá também, normalmente, não é sempre, mas dá uma infância marcante, no sentido de com imagens, ou já me disse que não, mas com imagens ou com marcas, ou... Tenho poucas imagens, não sei bem porquê, não lhe sei explicar porquê. Tenho uma ou outra, mas não tenho assim grande imagem da minha memórias. Minha infância, eu tinha aqui 6 anos, não sei, por volta dos 6 anos. Tenho uma coisa que me marcou muito, que eu já falei uma outra vez, que foi realmente a morte de muitas pessoas da minha família nas cheias, que foi uma coisa que me marcou muito. Tinha eu 5 anos. Pois é isso que eu ia perguntar, 5, 6 anos? 5, sim. Pronto. E depois, isso foi uma coisa que eu tenho a impressão que também foi determinante para um certo apagar de algumas memórias. Talvez. É como uma espécie de instinto de defesa. De defesa, uma coisa qualquer a esse nível, não é? Mas pronto, mas não tenho assim presente essa coisa. Isto depois é obviamente que Lua e o Sol são as duas partes, é o lado masculino e o lado feminino. Há uma altura em que eles se casam dentro de nós. E eu volto à mesma. Eu tenho a sensação que este casamento se passou, de algum modo, foi estimulado também pelo casamento, eu acho. Não sei. Pois Posso não concordar, pode não concordar, mas, é possível, mas sim, este casamento destas duas partes de mim, o casamento fez aqui um balanço. Eu não estou aqui a dar uma importância desmesurada ao casamento. Isto é só mas por tem uma uma razão. importância desmesurada. Pronto, tem uma importância desmesurada. O Júpiter, e ainda bem que tem. O Júpiter é muito potente aqui. Tem uma importância desmesurada. Aliás, toda a minha família tem para mim uma importância enorme. Não é? É uma coisa... Mas o meu marido é extremamente importante. É uma relação... é uma pessoa complicada para mim, porque é o oposto de mim. Sim. Não é? Portanto, é uma pessoa extremamente tranquila, calma, eu sou muito mais ansiosa e vibrante. Elétrica, sim. Não é? Exato, claro. E atenta a tudo, ele não dá conta de muitas das coisas que se passam, não está interessado. Não lhe interessa. Sim, está noutra. Não são coisas que lhe interessam e faz bem, porque assim não enche... sossega muito mais, está sempre muito mais calmo. Está um balanço. Nós, quer dizer, eu não, porque vibro muito com aquilo que se passa à minha volta, eu se estiver num estúdio a gravar, eu dou conta de tudo, dou conta estou a gravar, estou a representar e sei que houve um tipo que deixou cair não sei o que lá atrás. Está com 1000 olhos, está com 1000 não consigo ouvidos, fazer nada, não consigo fazer nada, quer dizer, não sei se haverá aqui alguma hiperatividade ou alguma coisa, não sei, os hiperativos às vezes têm estes comportamentos, não sei. A astrologia chama-lhe oposição Sol-Lua, Pronto. ou seja, são as pessoas da Lua cheia.
Porque são hipervibratas, estão em todo lado. Sim, sim. Porque Sol e Lua, ou seja, consciente e inconsciente, estão sempre em todo lado, como quase Deus, não é? Sim, Portanto, sim. porque estou aqui, mas estou do lado de lá. Estou a fazer, mas estou a ver-me. Estou a fazer, Sim, mas estou a ouvir. Sim. Portanto, Estou este é o estou jogo. sempre muitas vezes É a isso ver-me, mesmo. curiosamente. Isto não dá exaustão? Dá, às vezes. Dá exaustão, mas ao mesmo tempo, uma coisa que muitas vezes é considerada na minha profissão como uma coisa que pode ser um defeito, não é? Que é nós estarmos de fora a ver-nos, não é? Isto não há aqui medidas justas para a arte, não é? Claro, nem para os obviamente. artistas. Não há fórmulas, não é? Mas o que é um facto é que eu muitas vezes estou a representar e estou a ver-me a representar e enquanto me estou a ver a representar, consigo alterar para alterar o produto. aquilo que é as coisas, os caminhos e as zonas que não estavam a ser as mais justas para aquele momento. Não é? Portanto, esse tipo de rapidez que eu, apesar da idade, ainda tenho, não é? É uma energia, ainda me é possível usar, sim. não me parece que seja prejudicial para aquilo que eu faço, percebe? É até interessante e dá-me um gozo enorme. Dá-me um gozo enorme. Isto continua a ser a lua cheia da astrologia, que eu, em última análise, punha aqui uma questão. É porque a lua é fragilidade, o sol é firmeza. E este horóscopo mostra isto. Fragilidade e firmeza. Fragilidade e firmeza. Sou completamente consciente, completamente racional, crítica e romântica, se puder ser. Sou a coisa mais frágil do mundo, sou um fresquinho e posso ser um bulldozer. Posso ser um bulldozer. Exato, tem que ser. É verdade, é completamente verdade. Isso é o dever, a noção de dever. Bom, depois pergunto aqui como é que conseguiu conciliar a estabilidade, a maternidade, a família e o espaço e a liberdade. Porquê? Porque o aquariano, o tal Urano, gosta de espaço e de liberdade. A família não perturbou essa sua necessidade de espaço e de liberdade? Ou já foi numa época em que já não era isso que estava em causa? A família, os filhos, a organização doméstica, tudo isso, já não colidiu com aquela evasão, aquela Maria João que necessitava de dar o grito Ipiranga? Não, já não. Claro, já tinha passado. Eu sempre tive uma relação com a maternidade e com os meus filhos em que sempre me foi possível dar o grito Ipiranga quando eu quero. Não é? Sim. Portanto, isto é uma coisa que é um ponto bom. assente É na minha relação com os meus filhos e na relação que eu tenho com a família, próprio, de certa muito forma. bem. Não é? Sim. Portanto, há aqui um espaço, que é um espaço que toda a gente sabe, que é um espaço que é possível para todos. Muito bem. Não é? Portanto, E assim as coisas e isso nunca surgiu como uma coisa que pudesse ser um obstáculo, um entrave. Sim. Percebe? Eles sabem que é assim, não é? Como quando eu não estou bem, também sabem que as pessoas às vezes não estão bem. Pois claro, obviamente, não é? como Portanto, é óbvio. A vida deve ser mostrada exatamente como ela é, com a sua... Às vezes até com uma certa com a sua descarnada, crueza, com um lado com a sua descarnado, beleza. mas também com um lado de fragilidade e de assumir Exatamente. que nós temos espaço, liberdade, temos direitos também. Também temos direitos, exatamente. Mesmo como pais. Exatamente. Tentei ver os mapas do céu de duas pessoas famosas para ver que fatores é que uniam ou podiam desunir essas pessoas. Eles são Barack Obama e a sua mulher Michelle. É curioso que ele é um leão que mostra a sua raça, portanto, todo o seu individualismo, mas tem uma particularidade. É que no horóscopo de Obama, Vênus, que é o amor, o casamento, as relações, está no signo de Caranguejo. Caranguejo é a sensibilidade, o romantismo. Caranguejo é um signo de água e a água é exatamente isso. Vendo o horóscopo da sua mulher, da Michelle, vamos exatamente encontrar aquilo que ele precisa. Ou seja, ela tem Vênus em peixes, peixe também é água, e, portanto, há aqui uma espécie de sintonia. A surpresa que eu tive foi que há aqui um fator incrível, que me diz que ela é uma mulher poderosa, ou seja, uma mulher forte, o que vem, no fundo, confirmar aquela regra de que todos falamos, que por trás de um homem forte há uma mulher fortíssima, que é o caso, justamente. Outro ponto ainda, que eu diria que era o ponto número 6, tem uma conjunção. Marte é o deus da guerra.
Mercúrio é palavra. Não chego ao ponto de dizer que é uma guerrilheira pela palavra, mas é uma pessoa que tem tudo o que é preciso para poder lutar pela palavra. Eu lembrei-me aqui de uma pergunta. Acha que se não tivesse sido atriz, podia ser, por exemplo, uma jornalista que denunciaria injustiças, preconceitos excessivos ou algo do género? É porque eu vejo aqui a lutar pela palavra. Uma atriz vive com a palavra, luta com a palavra, mas se não tivesse sido atriz, poderia ter um papel destes. Uma lutadora. Teria que acreditar muito numa coisa. Sim, para poder lutar por ela. Para poder lutar por ela. Claro, e isso é que é uma coisa que, para mim, talvez do ponto de vista até histórico, do sítio em que estamos e onde vivemos, me é extremamente difícil de conseguir. Percebo. É essa crença absoluta numa coisa, não é? Esse lado é mais complicado. Na arte eu posso acreditar, porque é efêmero, não é? É uma coisa que é aquele momento, eu posso fazê-lo. Posso acreditar naquilo absolutamente, não é? E posso ir mais longe, posso mostrar como se acredita. E como eu gostaria de acreditar. Ainda é outro patamar. Exatamente, não é? É outro véu. Ainda é outro véu. Portanto, É outro nível. Há aqui uma série de coisas que os atores têm a possibilidade de trabalhar e de fazer, que inevitavelmente seria sempre o sítio onde eu iria ter de estar, não é? Nesta zona. Sou uma lutadora pela palavra, acredito piamente na palavra. E a polémica, não lhe dá... Na polémica, sim. Jogar com a palavra, não ele diz aquilo, eu digo... Argumentar. Argumentar, exatamente. Gosto imenso de argumentar. Agora, e sou capaz de ir longe na argumentação. Às vezes até sou um bocadinho teimosa, sou franca. Vai rodeando e ataca noutra frente, mas no mesmo sentido. Às vezes realmente tem razão, mas bolas, quer dizer. Não é preciso. Mas não é assim. Sim, perfeitamente. Isto é tipicamente do tal Marte. Marte é o deus do combate. Mercúrio é a palavra. É uma pessoa que não se metam com ela. Porque ao nível do argumento é possível. Do argumento, da palavra, até pode ser incisiva, pode ser... porque a palavra é uma forma de defesa também. É uma forma de defesa. É a palavra. Tem o valor que tem a palavra. Mercúrio, para nós, astrólogos, é isso. Mercúrio é o deus da palavra. E ele está junto com Marte, que é o deus da guerra. Ou seja, guerra, mas não é guerra de destruição, é guerra de afirmação, de impulso. Portanto, pode ser uma pessoa apaixonada que defende um argumento apaixonadamente. Exatamente. É isso que eu queria dizer. É isso mesmo. Também pode, em casos extremos, fazer com que diga tudo de enxurrada. Ou seja... começa a encher e depois cá está o Marte e diz, não, rebenta com isso, diz tudo. E portanto também pode, de um momento para o outro, dizer o que é e o que deveria ser. Já me imaginar a fazer isso. Porque o tal Marte diz, não, é agora ou nunca. Diz tudo, pronto, acaba já com isto. Isto tem que ficar em pratos limpos. Porquê? Porque a frontalidade para este Marte é muito importante. É muito importante. A verdade da frontalidade. Não é que eu ache que a Maria João não é... eu acho que também é diplomata. Mas é uma diplomacia muito contida, ou seja, é uma diplomacia que não pode, se calhar, mostrar fraqueza. Ou seja, a diplomacia é bonita, mas não pode ser uma forma de fraqueza. Porque mais importante, acho eu, que para si é a frontalidade e a verdade. E às vezes traz imensos problemas, isso. Socialmente traz problemas, obviamente. Mas pelo menos... até agora na vida tem-me sempre feito sentir uma coisa que é fico melhor comigo própria. Muito bem, sim. E isso é muito importante. A gente poder olhar para o espelho e dizer, olha fizeste uma coisa que se calhar foste longe demais. Se calhar não tiveste razão absolutamente nenhuma. Se calhar falhaste redondamente. Mas estiveste de acordo com aquilo que é a tua... estiveste de acordo com aquilo que é a tua... verdade. A tua verdade, não é? A tua versatilidade, a sua crença, a fé, etc. Exatamente. Às vezes não corre bem, não somos perfeitos. Pois claro, obviamente. Estamos a caminho da perfeição. Estamos a caminho. Como há bocado estava a dizer do Fernando Pessoa, é porque há um caminho para a perfeição, é como se a pessoa estivesse na vida a ascender ao plano divino, mas ainda estamos muito aquém, com certeza. Pois, devemos estar. acho que sim. Eu não conheço o seu marido. Não sei qual é o signo dele. É caranguejo. Caranguejo. Caranguejo.
Curioso, porque caranguejo vem como que fazer o ping-pong, ou seja, é um ping-pong aqui. O caranguejo é o oposto do Capricórnio. Capricórnio é segurança, severidade, exigência. O caranguejo pode ser romântico, pode ser idealista, vai se calhar puxar ou ajudá-la a acreditar mais nesses valores. Ou deixar... Não é preciso controlar tudo. Ele não lhe diz isso. Sim, Pois, claro que sim. é que não é preciso controlar tudo. Não é preciso controlarmos Calma. tudo. Exatamente, é isso. O caranguejo serve para isso. Calma. Portanto, isto é a relação perfeita. Não é perfeita? Sim, é perfeita. É perfeita ou não é? Olha, não lhe pergunto, nem lhe pergunto. Mas São o Capricórnio... 20 e tal anos já, sim, com coisas boas e más. São muito complementares. São muito Sim. complementares. Prezam coisas iguais, porque o caranguejo gosta da família. Sim. O caranguejo precisa dos filhos, de sentir proteção, protetor. No seu caso também, já o disse, a sua lua pede isso. Portanto, há aqui fatores que me parece que fazem todo sentido de fazer uma relação... Há sobretudo uma coisa, que é amor, que é uma coisa... Boa, sim. Já agora, pronto, é o mais importante. Amor. É o mais importante. E o amor, se calhar, é isso. O amor, se calhar, é justamente esta capacidade de entrosar aquilo que nós somos com aquilo que os outros são. E aprendendo a respeitar Exatamente, a individualidade de cada um. E não pedir ao outro que seja aquilo que eu quero que ele seja, mas aquilo que ele é de facto e que, se calhar, me faz também crescer. Descobrir isso. E depois sim. passar o resto da vida a tentar sim. fazer isso. E a falhar. Muitas vezes. Pronto, não sei se há exagero já aí nessa. Mas a minha outra pergunta é: será que o casamento serenou este lado rebelde? Serenou, de facto, não é? Já percebi que sim, pelo andamento da conversa. Acho que porque sim, acho que serenou, este casamento, na medida em que o casamento é juntar o sol e a lua. Portanto, é a alquimia, é a entrega, é uma pessoa evolui, a outra evolui, é a complementaridade. Portanto, se o casamento, como se percebe neste caso, existe de uma maneira profunda, dá-se uma alquimia. Dando uma alquimia, as pessoas mudam. Por isso, este lado rebelde já não precisa, ou seja, já não precisa de exprimir esta rebeldia. Obviamente, se calhar também a idade é outra, já não estamos na adolescência. Eu sou terrível, mas ainda é rebelde. Ok. Não se vê. Pois, eu acho que sim, vê-se. Sente-se. E se calhar de uma maneira diplomata, eu há bocado dizia. Porque o seu ascendente, nós chegamos a falar nisso, o seu ascendente é balança. E balança é diplomacia. Quem a conhece mal pode até dizer, mas ela não é nada balança. Por causa da sua necessidade de verdade. Da sua necessidade de as coisas têm que ser assim. Mesmo que sejam cruas, tem que se dizer. Mas se calhar há uma preocupação de equilíbrio, de harmonia e de diplomacia mais do que se calhar as pessoas pensam e veem em si. Paulo, eu trabalho muito, eu trabalho com muita gente, sempre, não é? E mesmo tenho um projeto fora da cidade, que trabalho em Ponte de Sor, no Teatro da Terra, e esse trabalho é feito com a comunidade. Portanto, eu trabalho com tantas pessoas, às vezes, à minha volta. Com corais polifónicos, com companhias de teatro amador, a gerência de tantas pessoas é uma coisa muito complicada e que exige um grande respeito por cada um. Não é? Sim. Um grande respeito por cada um. Aprender a arte da diplomacia tem muito a ver com isso, não é? Porque cada um tem um papel. Cada um é um. Sim. Não é? Tem uma maneira de ser. Tem uma maneira de ser. E fazer a gerência dessas coisas todas é uma coisa que eu descobri que consigo fazer. Está a ver? Que é conseguir dinamizar as pessoas à volta de uma ideia, de um projeto, muitas vezes usando efetivamente essa coisa que é a diplomacia que tem que ser usada, mantendo o respeito pelos outros, que é fundamental. Eu vejo isso perfeitamente aqui, porque o tal Urano é a comunidade. Por um lado, percebo melhor, porque é que há aqui um apelo de comunidade. Se há um trabalho com um grupo, com pessoas, este apelo da comunidade de facto, vamos lá, a justificação que eu encontro aqui é o tal Vênus em Aquário. Mas nunca lhe apeteceu, por exemplo, enverdar pela política? Ou defender
a comunidade através da política. Eu, Ainda não chegou o eu, tempo. não consigo deixar de fazer política. Boa, Não é? pronto, ok. Porque, é uma forma de fazer política. Está certo. Tem toda a razão. a melhor maneira, penso eu, dado que não sou uma mulher da política, de fazer política é ser, é existir de uma maneira que eu acho que é a maneira justa quando se trabalha em grupo, e o grupo é um país. Nós, quando estamos a trabalhar com um grupo grande de pessoas, temos um país à nossa frente. Obviamente, sim, É como ter um país à nossa frente, não é? Há que saber gerir essas energias e essas pessoas, quase como se faz a gerência, de um país. E nesse grupo, quantas pessoas? Às vezes chega a ter 80 e tais, 90. Eu agora, no próximo espetáculo que vou fazer, espero ter mais de 100. Uau! É que isto portanto, é uma amostragem daquilo que é o país, de facto. Quer dizer, há muitas pessoas, há muitas maneiras de ser. Muitas maneiras de ser. Há uma hierarquia. Sim, senhor. Eu costumo dizer que há uma companhia de teatro, ou um grupo de teatro, ou quando as pessoas fazem um espetáculo, é quase como se estivéssemos a ver o mundo à lupa. Um microcosmos. Completamente. Não é? Em ponto pequeno. Exatamente. É um outro mundo com hierarquias, com cargos, que com devem poderes, haver, têm de haver. Exatamente. Não é? E agora, a questão é como é que elas são lá colocadas, como é que as coisas são lá colocadas. Como é que, para poder é uma ser aprendizagem harmónico. incrível. Óbvio. Sim, é uma aprendizagem incrível. Toda a gente via, os presidentes, os ministros, toda a gente via fazer teatro. Porque iam ser melhores ministros, iam ser melhores presidentes. Iam perceber melhor o tal microcosmos. O tal microcosmos, exatamente. A amostragem. Sim. Qualquer estudante de astrologia, qualquer astrólogo, qualquer pessoa que goste desta área, obviamente que compra imensos livros de astrologia. No caso do Fernando Pessoa, ele comprou centenas de livros, mandava-os vir de Londres e ele anotava com muito rigor todos os horóscopos que vinham dos famosos, os horóscopos dos famosos que vinham nos livros. Temos aqui, por exemplo, um caso em que Fernando Pessoa faz uma série de anotações para chamar a atenção de um ponto. É que ele fala do rei de Itália, fala no czar da Rússia e fala no próprio rei de Espanha. O que é que ele diz? Ele diz que há um aspecto maléfico nos horóscopos dos três reis. Como nós sabemos, o czar acabou por abdicar em 1917 e foi executado em 1918. Afonso XIII de Espanha acabou por ser exilado. E o rei de Itália, em 1944, foi também exilado. Ou seja, aquele lado maléfico que o Fernando Pessoa percebeu haver nestas cartas do céu, acabaram por se verificar. O que é estranho é que Fernando Pessoa morreu em 1935, ou seja, ainda antes de alguns destes acontecimentos se terem dado. Depois disto, tenho algumas dicas para terminar a nossa conversa sobre o futuro. Primeiro ponto, futuro. Quer dizer, os astrólogos não têm obrigatoriamente de falar futuro, ou seja, o futuro tem a ver com uma predisposição interior e uma predisposição exterior, e se eu não quero as coisas não podem acontecer, ou seja, a vontade manda, é soberana. Primeiro ponto muito curioso, acho que a Maria João está a mudar qualquer coisa. Digamos que tenho a sensação que os próximos longos anos, durante 10, 20 anos, vão ter uma paz diferente do que tem sido esta tensão. Eu acho que, não sei se é a idade. Agradeço-lhe. Vai-se deixar de diluir nas coisas. Vai aprender a distanciar-se delas. Porque parece que às vezes tem que estar na crista da onda e sofre com isso. E cansa-se com isso. E esgota-se com isto. E acho que há uma espécie de serenidade que vai chegando agora. E eu acho que está nessa altura. Mas está de há um ano para cá, acho eu, e vai estar se calhar mais um ano, numa espécie de interrogatório interior. O que é que eu quero? O que é que eu não quero? O que é que eu gosto? O que é que eu não gosto? E isto vai dar frutos. E é por causa destes frutos que eu acho que a vejo mais liberta. Mais liberta, não. É mentira. Mais ocupada. Mas ocupada de uma maneira... Estou tramada. Mas de uma maneira mais serena. Sim. Se
calhar como o seu marido diz, não, deixa estar. Ou seja, Pois, sim. deixa É possível, andar, sim, pronto, é possível, com é possível. uma... Eu antevejo, de certa forma, Pois, isso porque na minha... isto na é qualquer minha- coisa que está na para minha aqui a vida. acontecer. Vamos chamar-lhe esta fase de peixe, sim, que entra agora. E peixe é sensibilidade, eu até pus aqui mais intuitiva, se calhar mais espiritual, mais com a sensação que há qualquer coisa, não é preciso ser eu fazer as coisas. Há outra entidade que pode fazê-lo por mim. Se calhar mais atento às coincidências, não sei se ainda é possível ter mais atenção a isso, mas eu acho que o processo é por aí. Fico muito grato de ter estado aqui. Muitíssimo obrigada. Este tempo. Obrigado, senhor. E obrigada pelo seu tempo também, pelo tempo Não. que passou com Foi um prazer. com Prazer. isto. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado.